1 aos Coríntios, capítulo 12. Obrigado, irmãos. Daqui a pouco a gente adora mais. 1 aos Coríntios, capítulo 12. Hoje nós retomamos a nossa série de mensagens, Dons do Espírito. Dons do Espírito Santo. 1 aos Coríntios, capítulo de número 12, é o endereço desses dias. Eu não vou dizer para você que hoje a gente vai ver tudo. Não tem jeito de ver tudo hoje. Eu estou planejando aqui na minha cabeça, no meu schedule, na minha mente, da gente entrar aqui hoje e falar sobre os dons de línguas. Eu penso que, principalmente aqui, eu nunca vi tanta dúvida sobre esse assunto. Tem tanta coisa, entendimento alicerçado, e eu entendo ser equivocado. Lógico que eu não sou o dono da verdade. Eu creio no Espírito Santo que habita dentro de cada um de vocês. Você pode dizer amém por isso? Eu creio que o Espírito Santo habita dentro de você. Então, eu já estou me antecipando. Não sou o dono da verdade, mas eu vou te mostrar com toda a liberdade e temor que eu tenho a Deus, como é que eu acredito nisso, como é que eu enxergo essa manifestação desse dom. E aí a gente vai ter que entender, você vai ter que ter um pouco de paciência, porque o assunto, ele é maravilhoso. Mas é muito importante você entender e receber isso com o coração aberto. Então, eu te faço um pedido. Qualquer conceito que você tenha, deixa um pouquinho de lado, qualquer entendimento. Escute sem preconceito. Preconceito é isso, né? É um conceito antecipado de alguma coisa. Pastor, eu cresci ouvindo que tem que ser desse jeito. Eu cresci, ou então eu era de uma igreja, ou então eu tive um entendimento, ou então eu fui formado, porque isso depende muito da sua formação espiritual. Onde você cresceu, o que foi inculcado em você desde pequeno. Que tem gente que tem uma vida dentro de igreja. E, às vezes, você tem uma vida dentro de uma igreja onde as manifestações do Espírito, elas são cautelosas, elas são tradicionais, e eu não estou aqui criticando isso, eu estou dizendo que você precisa hoje abrir o coração e a mente, porque o Senhor tem mais para você. Você pode dizer amém por isso? Deus tem mais para você, Deus pode manifestar a glória dele e deseja. Eu tenho no meu coração que Ele deseja que a manifestação do Espírito esteja presente no nosso meio. O que eu percebo muito na igreja de Jesus num todo, irmãos? Não só igreja da graça, estou falando de denominação, estou falando de igreja de Cristo no geral. Quando a gente desconhece um tema, isso vale para qualquer área da vida, a gente tem uma certa, qual que seria a palavra? Uma certa aversão àquilo, porque a gente não sabe, não conhece. Quando alguém quer falar de algum assunto com você, ou apresentar, imagine um negócio, e a pessoa quer te oferecer um negócio, mas você não entende nada daquele negócio. E a pessoa está dizendo assim, não, mas é bom, pode comprar, fecha, mas a pessoa não sabe, ela desconhece, ela não entende, então é muito comum, inclusive é do ser humano, que a pessoa logo rechaça, não quero. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Inclusive, esse é o motivo pelo qual o próprio Deus diz que o povo dele sofre e é destruído. Então, o problema não é não conhecer, porque todo mundo nasce sem esse conhecimento. O problema é a gente crescer, a gente se converter, a gente ter um encontro com Jesus, a gente entrar na igreja, a gente estar na igreja, a gente congregar, a gente lê a palavra, passa 1 ano, 2, 5, sei lá quantos anos, e nós não nos interessamos pelo assunto. Essa mensagem de hoje, ela é a mensagem número 3 da série. Eu não tenho como passar por onde eu já passei. Então, eu te peço, se é a primeira vez que você está ouvindo sobre o tema, você tem que ouvir as outras mensagens. Nós estamos lendo 1 aos Coríntios 12, e a ignorância é o grande problema, é o grande ponto da primeira frase do texto. Você quer ver? 1 aos Coríntios 12, 1, diz assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais o quê? Ignorantes. Então, a primeira mensagem da série, eu falei sobre o perigo da ignorância no assunto. Não o ignorante bruto, que essa palavra também é usada nesse sentido. O ignorante é aquele que é o cavalo, é bruto, é o estúpido. Não, estou falando de ignorância no sentido de desconhecimento do tema. E aí vem o próprio Espírito Santo, usando o apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para a igreja. Então, a carta não é para descrentes, incrédulos.
é para quem é crente, é para mim e para você, o recado. E ele reforça, ele está dizendo, eu não quero irmãos. Então, o endereço é para nós. Amém ou não amém? O endereço é para nós. Então, eu não quero irmãos que acerca dos dons você seja ignorante. Ora, por que ele está dizendo isso? Porque muita gente da igreja, irmãos, são ignorantes no assunto. Não sabem nada dos dons espirituais. Confunde, faz uma salada, não entende para que serve. E às vezes até critica porque não entende. Porque não entende, critica. Porque não entende, até aponta o dedo. Porque não entende, esse cara é doido. Eu lembro a primeira vez que eu fui numa igreja, na igreja mesmo da Graça, a primeira vez que eu fui, primeiro eu fui durante a semana, beleza, eu vi o pastor até expulsando o demônio, meu Deus do céu, fiquei doido, travei na hora, e até, meu Deus, nunca tinha visto um negócio daquele. Aí domingo eu fui, voltei. Aí domingo me colocaram, os obreiros, assentando o pessoal, me colocaram do lado de um crente daquele reteté. Conhece o reteté? Eu fiquei do lado do reteté, e na hora que o pastor começou a orar, ele disparou uma metralhadora, começou a orar em língua. Eu lembro da minha reação, eu fiz assim, eu pensei, Deus, do que eu estou fazendo aqui? Esse povo é doido, esse povo é maluco, mas eu nunca tinha visto isso, eu nunca tinha entendido isso, e de fato, a Bíblia vai dizer, a gente vai ver isso, que para quem é incrédulo, para quem desconhece o tema, parece doido, parece loucura, e eu sei, porque eu me senti doido, na hora deu vontade de ir embora, na hora, porque eu não conheço, eu não sei para que é isso, por que esse povo, para que isso, porque dentro de mim ficava isso, para que isso? E Deus precisa disso agora? Mas para que essa coisa toda? E dentro de mim, posso até não ter falado, mas Deus sabe que é verdade. Mas que besteira, olha eu, irmão. Menino novo, chegando aí, mas que besteira, que povo maluco, imagina, e povo exagerado, povo esse pessoal fica lelé da cuca, esse pessoal está ficando doido. E eu estou te falando isso porque eu passei por isso. Mas o que eu era? Ignorante no assunto. Ignorante no assunto. Então, por favor, ainda que você tenha tido uma formação religiosa diferente, me escuta hoje com muita atenção até o fim. Combinado? Então, tem eu e mais 3 aqui só. Vamos tentar de novo. Combinado? Vamos juntos? Vamos mergulhar nisso hoje? Então, vamos voltar para o texto. O que mais que ele diz? 2, vós bem sabeis que ereis gentios, a gente era perdido, levado pelos ídolos mudos, conforme ereis guiados. 3, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema, maldito, coisa amaldiçoada, né? E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. 7, vamos ler o 7 comigo? Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Essa foi a mensagem de número 2. A utilidade do Espírito, dos dons do Espírito. Qual é a peneira que você mede para saber se algo é do Senhor? Para que isso? Então, tudo que Deus faz, o texto está dizendo, Ele faz para o que for útil. Então, o que Deus faz tem utilidade. Mas, pastor, orar em língua tem utilidade? É o que a gente vai entrar hoje. Vamos continuar. Versículo de número 7. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, a outro, o dom de discernir os espíritos, a outro, a variedade de línguas, é o que a gente vai entrar hoje, e a outro, a interpretação das línguas. Até aqui, diga amém. 11, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer.
Quem dá o dom? O próprio Espírito Santo. O dom é do Espírito Santo. E eu queria assim, pastor, eu queria esse. Não, não é uma loja de conveniência que você chega no balcão e diz assim, por favor, eu quero 2 de curar. Eu quero o da fé. Não, não existe isso. Ele reparte como ele quer. Para quê? Qual a utilidade geral? Tem utilidade específica de cada dom, a gente vai ver isso, e tem a utilidade geral. A utilidade geral está no contexto de 1 Coríntios 12. O texto segue falando sobre a igreja como um corpo de Cristo. O texto segue dizendo que a igreja é um corpo e nós somos membros. Não é à toa que você na igreja é chamado de membro da igreja. Não, fulano é um membro da igreja, onde Cristo é o cabeça. Então não adianta, por isso que eu combato de todo o coração, sem querer ofender ninguém, nem quem está assistindo em casa. A pessoa que diz assim, não, pastor, eu não gosto de negócio de igreja, acho que não precisa, é porque nós somos a igreja, eu sou a igreja. Sozinho você nunca vai ser a igreja. Sozinho, você nunca vai ser igreja. Você vai ser um membro. Você pode ser um braço. Você pode ser uma perna, sozinho. Mas você nunca vai ser um corpo. A igreja é um corpo. O que é um corpo? É um amontoado de membros. Para ter corpo, tem que ter braço, tem que ter perna, tem que ter tronco, tem que ter cabeça, tem que ter pescoço, tem que ter orelha, tem que ter nariz, tem que ter olho. Se você continuar lendo, o texto fala da unidade do corpo. Você pode até ficar sozinho e dizer assim, não, mas eu sou de Jesus, eu não preciso, você vai ser um braço, mas eu me junto com mais um braço, se eu juntar um monte de braço, eu não tenho um corpo, eu tenho um montão de braço. Para ter um corpo, eu preciso de ter vários membros ligados, do qual Cristo é o cabeça. Até aí, tudo bem? Voltando para a questão do Espírito, qual é o propósito geral dos dons do Espírito? Fortalecer o corpo. Isso é uma coisa que eu entendo, irmãos, necessário ensinar aqui a vocês, até para que a nossa igreja entenda isso. Porque o que acontece muito, em regra, numa igreja? O dom daquele que está no altar é evidenciado. Ele está cantando, ele está tocando, ele está pregando, ele está usando o dom dele, às vezes de profecia, às vezes da palavra de conhecimento, às vezes o dom de curar, às vezes o dom da fé. Mas a gente tem que tomar cuidado para não virar uma igreja onde só quem está no altar tem o seu dom exibido, exposto. Porque isso não é uma igreja. Agora, você está dizendo então que todo mundo tem que falar ao mesmo tempo? Não, isso é bagunça. O que eu estou dizendo é que aí onde você está, mesmo sendo um membro da igreja de Cristo, o Senhor, o próprio Espírito Santo, te dá dons e talentos. E você não pode só subir à igreja para assistir alguém sendo usado com um dom. Você tem dom. O Espírito Santo de Deus deseja plantar dons dentro de você. Para quê? Para o fortalecimento do corpo de Cristo. Você pode ser usado aí embaixo. Alguém que você cumprimenta na porta, você sente que a pessoa está triste, na hora o Espírito Santo fala com você, essa pessoa passou por um tempo difícil, e você dá a ela uma palavra, que às vezes a gente chama de revelação, a gente vai estudar isso melhor, mas é uma palavra de conhecimento. O que isso quer dizer? Você conhece o que a pessoa está passando, sem você nunca ter visto ela, o Espírito Santo te mostra. As pessoas às vezes chamam isso de revelação, não é bem assim, a gente vai colocar as coisas no lugar, por isso que eu preciso da sua atenção, mas você não precisa estar com o microfone na mão para ser usado por alguém, para ser boca de Deus, para ser um instrumento usado por um dom do Espírito Santo, para fortalecimento do corpo. Os dons servem para isso, não é para exibição pessoal. Os dons servem para que o corpo de Cristo, a igreja, seja edificada. Você pode dizer amém por isso? Diga glória a Deus. Eu vou escolha agora é minha, começar pelo dom de línguas, primeiro porque me fascina, segundo porque para mim é o mais mal, não vou dizer mais mal compreendido, porque está pau a pau com a profecia e a tal da revelação, que depois a gente vai ter que tirar um culto só para isso. Mas vamos começar com o de línguas, porque a evidência de que alguém foi cheio do Espírito Santo é essa.
Mas as pessoas misturam o dom da variedade de línguas com o falar em línguas quando batizado no Espírito Santo. Pastor, há uma diferença? Há. Existe o dom da fé na lista dos 9 dons. E da mesma sorte, esta fé não é aquela que vem pelo ouvir a palavra de Deus, Romanos 10, 17. Toda pessoa que ouve a palavra de Deus tem fé. Mas aqui o texto está falando de uma fé fruto de uma ação do Espírito Santo na sua vida. É diferente. A mesma coisa cura. A Bíblia cita, inclusive no plural, aqui, dons de curar. Mas em Marcos 16 diz que aqueles que creem no Senhor, os sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aqui não é dom. Aqui é dom. Então a gente precisa estar com o coração bem alinhado para a gente poder entender isso do jeito que precisa ser compreendido, e contamos, eu penso, eu acredito, com a própria ajuda do Espírito Santo que está aqui nesse lugar. Se você tem um aplicativo da nossa igreja, você pode abrir para acompanhar aí, porque a Soraya vai colocar para mim a divisão que eu fiz. Na verdade, eu colei isso do missionário, irmão, eu tenho que confessar. Eu colei mesmo, colei do missionário. Ele tem uma mensagem muito antiga, em fita ainda, de VHS. Você lembra disso, irmão? Você é desse tempo, o videocassete? Você lembra que tinha que rebobinar, senão dava multa para devolver, né? Aquela coisa toda? Pois é, então o missionário faz essa divisão, e eu penso que para didática, para ensino, é fantástica essa divisão aqui. Mas você pode ficar em paz que no aplicativo, no esboço da mensagem, ela está certinha aí para você. Então, nós estamos dividindo aqui em 3 categorias, os 9 dons do Espírito de 1 aos Coríntios 12, em 3 categorias. Lá em cima, número 1, eu sei que ficou pequenininho, está quase um teste de vista, você consegue ver ou não? Então, você está bem, olha lá. Ó. Número 1, o que está escrito lá em cima? Dons de falar sobrenaturalmente. Tudo é sobrenaturalmente. Então, na primeira categoria, a pessoa ela é usada para falar sobrenaturalmente. Tem 3. Quais são os 3 dons? Variedade de línguas, ela está falando sobrenaturalmente. Interpretação de línguas, ela está falando sobrenaturalmente. E profecia, ela está falando sobrenaturalmente. São dons que operam na fala. Número 2, dons de saber, sobrenaturalmente. Quais são eles? Os 3. Palavra de sabedoria. Eu libero uma palavra e você diz assim, isso aqui acontece muito, pelo menos eu acredito. Eu termino o culto, pastor, essa pessoa aí. Como é que pode um negócio desse? Foi tudo para mim. O que mais? Palavra de ciência. Essa já é bem mais direta. Você, fulano, você está passando por isso, Deus está me mostrando isso, e a gente chama isso de revelação. Vocês estão entendendo? É uma palavra de conhecimento. Palavra de ciência ou palavra de conhecimento. O que mais? Discernimento de espírito, você bate o olho e sabe que aquilo é de Deus, ou não. Discernimento espiritual. Isso tudo te faz você saber sobrenaturalmente. Terceiro grupo, dons de fazer de modo sobrenatural. Quais são os 3 dons de fazer? Dons, na verdade, esse está no singular, eu errei, é dom da fé. No plural está os dons de curar. E o terceiro, a operação de maravilhas. São dons que faz com que você tenha condições de agir. Tem gente que também coloca como dons de poder. Mas eu prefiro essa didática do missionário, dons de fazer sobrenaturalmente, inspirado pelo Espírito de Deus. Nós vamos começar hoje com a variedade de línguas. E, na verdade, até antes de entrar na variedade de línguas, eu vou falar só das línguas. Vocês estão me olhando estranho, tudo bem? Vem comigo, fica ligado. Se você cochilar, você voa. Você precisa entender isso. Como igreja, a gente precisa entender isso. Atos, no capítulo 2... é um episódio onde o dia de Pentecoste acontece e os discípulos e aqueles que ali ficaram esperando, aguardando pela promessa, eles são cheios do Espírito Santo.
E há uma evidência e na vida daquele que é cheio do Espírito Santo, ele começa a falar em outras línguas. Aqui em Atos, no capítulo 2, o verso 1, Atos 2, 1. A palavra de Deus diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e, de repente, veio do céu um som como de um vento. Não veio um vento, veio um som como de um vento, veemente e impetuoso, e encheu a casa em que estavam assentados. Foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. A Bíblia não diz que era necessariamente fogo, mas parecia, era como se fosse, as quais pousaram sobre cada um deles. E, versículo 4, todos foram cheios do Espírito Santo. Resultado, começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Vamos entender um pouquinho o que é isso. Eles estão reunidos, eles estão aguardando a promessa do Senhor. De repente, o Espírito de Deus enche aquele lugar, e o Espírito Santo de Deus toma conta da vida deles, e eles são batizados com o Espírito Santo, ou seja, são cheios. Nós, na Igreja da Graça, a gente usa muito essa linguagem, batismo com o Espírito Santo. O que a gente entende que é o batismo com o Espírito Santo? É quando alguém é cheio do Espírito Santo. Mas uma vez eu estava ministrando, eu estava pregando, e alguém depois ficou um pouco sentindo comigo, falou assim: poxa, pastor, você está dizendo que uma pessoa, então, que tem o Espírito Santo, já entendeu errado, porque eu não usei essa terminologia. Por isso que a gente tem que ficar ligado, tá, irmão? Pastor, então, que a gente tem o Espírito Santo, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela fala em outras línguas. Eu falei: querida, vamos arrumar esse negócio, que eu acho que você entendeu errado. Primeiro, é muito sério quando você diz assim: fulano tem ou não tem o Espírito Santo. Eu acredito, e a Bíblia diz, que todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, a Bíblia diz isso, e confessa isso, Deus está nele e ele em Deus. Eu sempre aprendi, e a Bíblia me mostra, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, escute, olha aqui para o pastor, Deus está em você. Você pode falar amém? Deus está em você, Ele habita dentro de você. Então, quem é que está dentro de você? Pai, o Filho, o Espírito Santo. Ele está aí. Ah, pastor, então eu sou batizado. Não, você mudou o assunto agora, você mudou o livro. Batismo é outra coisa. O que é ser batizado? É ser cheio. O que o texto diz? Todos foram cheios. Uma coisa é você ter, outra coisa é você ser cheio. Por isso que eu creio, que quando Jesus trata do assunto com os discípulos, em João 14, depois 16, Jesus diz: Ele está em vós, e estará em vós. Eu lia isso e falei assim: Senhor, o Senhor ficou bipolar? Não deu para entender. Eu disse: estará, está ou não está, ou vai estar? Espera aí, Ele habita, e Jesus usa essa linguagem, Ele habita em vós e estará em vós. O que Jesus está dizendo? Habita porque vocês creem em mim, está dentro de vocês. E por que estará? Mudou o assunto, está falando: vocês serão cheios, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Tá bom, vencido isso, é muito complicado você apontar para alguém, porque a Bíblia diz que aquele que não tem, Romanos 8, aquele que não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Texto que já fez gente até sair da igreja. Ah, pastor, eu não falo em línguas, então eu não sou de Deus. E às vezes até, se o pastor não tiver o entendimento da palavra, diz assim: porque quem não tem o Espírito de Deus não é Deus. Mas o que é ter o Espírito de Deus? É crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e confessar isso. Se você crê nisso, Ele está dentro de você, você o tem. Fala amém. Você o tem. Agora vamos fechar o livro do ter, o Espírito, e nós vamos entrar num outro campo, no nível do ser cheio do Espírito. É isso que nós queremos. A evidência do falar em línguas, ela vem quando somos cheios. Isso é ser batizado, é ser cheio. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, a primeira evidência de que eu fui cheio é o falar em línguas. Que algumas pessoas combatem, mas eu vou entrar também naquilo que é falado, naquilo que é combatido, porque eu entendo que é importante. Pode ser que você já tenha um entendimento, glória a Deus por isso, mas tem muita gente confusa acerca do assunto. E aí eu mesmo já fui muito combatido, eu já fiz ministrações aqui na igreja, preguei aqui sobre o Espírito Santo, e às vezes até orando aqui, adorando a Deus, a gente solta às vezes algum pedaço de oração em línguas, e aí a pessoa diz:
Eu tive até um irmão americano que uma vez veio aqui. I don't understand. Eu não consigo entender o que é isso. Mas é para não entender mesmo. Que a Bíblia diz que não é para entender, a não ser que exista o dom da interpretação de línguas, e se você estiver debaixo do dom da variedade de línguas. Eu sei que falando assim pode parecer confuso, mas deixa eu confundir mais um pouco. Aqui em Atos 2, vamos um pouquinho mais para frente, eles começam a falar em línguas, e olha o que muita gente usa. Pula agora para o versículo de número 5, é onde a gente parou. O 5 diz assim: e em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aí a pessoa diz assim: poxa, mas aqui não é língua dos anjos, não é língua de Deus, isso aqui era uma linguagem. Por exemplo, se tinha americano ali, como falou inglês, o outro falou grego, o outro falou, e as pessoas começaram a entender na língua deles. E é o que está escrito aqui. Aqui é verdade. Olha só, o que mais? E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos estes homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? E partos, medos, elamitas, e os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, junto com a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses, e árabes. Olha, lê comigo agora. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar da grandeza de Deus. 12. E todos se maravilhavam, e estavam suspensos, dizendo uns para com os outros: o que isso quer dizer? Então, naquele momento, foi dada a eles uma capacidade de falar em uma língua que outros de outras nações, de outros povos, começaram a entender. E eles começaram a falar numa língua que eles não falavam, das grandezas de Deus. Essa é língua estranha que Deus dá como um sinal para o incrédulo acreditar. Eu falando da grandeza de Deus para quem não acredita na língua que eu não conheço. Vocês estão me entendendo? 1 Coríntios 14. Essa não é a língua dos anjos. Abra lá em 1 Coríntios 14. Que a gente tem que separar uma da outra, porque senão você olha esse texto, como muita gente faz, e diz assim: pastor, por favor, isso foi um episódio onde Deus deu a eles capacidade para eles falarem na língua das nações, para eles entenderem. Não tem nada a ver com o que acontece hoje na igreja, esse êxtase, essa coisa de que ninguém entende nada. Isso aí é uma coisa que Deus dá, naquele dia Deus deu, e aí a pessoa falou para o outro numa língua que ele não tinha, que ele não conseguia, que ele não aprendeu, para que o outro pudesse ser edificado, pudesse receber uma mensagem do Senhor. Verdade. Nesse texto, sim. Só que aí a pessoa pega esse texto e diz: é só assim, esse é que é o dom de língua. Não. E eu penso que é aí que mora a confusão. Presta atenção em 1 Coríntios 14, vamos lá? Diz assim o versículo 1. Vamos com calma, se não der para a gente terminar hoje, a gente termina semana que vem, não tenham pressa. Diz assim, 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 1. Segui o amor, e procurai com zelo aqui é cuidado, cautela, os dons espirituais. Aí dá uma dica, mas principalmente o de profetizar. Depois a gente vai ver com cautela o que é profetizar e a diferença disso para revelar. Tudo bem? Mas eu posso resumir para você dizendo que profetizar é falar em nome do Senhor para alguém. Ezequiel 37 diz: profetiza sobre estes ossos. Lembra do Vale dos Ossos? Profetiza sobre esses ossos. E diz-lhes: ossos secos, ouvi
a palavra do Senhor. Então, falar do Senhor para alguém é estar debaixo de profecia, mas você tem que estar debaixo da ação do Espírito. Existe uma ação do Espírito Santo, um dom, o dom de profetizar. Mas, pastor, aqui está dizendo, então, que esse é o melhor dom. Se você tiver que procurar por algum, orar por algum, você deve orar para ter o dom de profetizar. É o que está escrito aqui. Mas tem um porquê, ele vai dizer porquê. Olha o versículo 2. Porque o que fala língua estranha. De novo, língua. Inglês, grego, aramaico, não é estranho. Não é estranho. Pode parecer para quem não fala, mas para quem fala é normal. Não é estranho. Japonês, coreano, não é estranho. Aqui, língua estranha. Vamos continuar. Não fala aos homens. Então não é inglês. Não pode ser uma capacidade dialética. Não pode ser uma capacidade de falar uma outra língua. Vocês estão entendendo, irmãos? Porque isso você estuda, e quando você fala um outro idioma, que é muito comum para nós que moramos fora do país, quando você fala um outro idioma, você fala aos homens quando você está falando outra língua. Mas aqui não, aqui ele está dizendo, quem fala língua não fala para homem. Então está falando de uma língua estranha. É a linguagem de Deus. Porque ele continua dizendo, o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus. E diz agora, porque ninguém o entende. Em espírito fala de mistério. Então essa aqui é diferente do que aconteceu em Atos 2. Em Atos 2, Deus deu a capacidade de eles falarem outras línguas e falaram na língua da turma dos incrédulos. Para quê? Para que fosse um sinal para eles crerem que aquilo era de Deus. E na hora que eles veem aquilo, eles ficaram abismados de ouvirem eles falando acerca das maravilhas de Deus. A gente acabou de ler isso. Então, como é que eles não são indoutos, eles não são pescadores, eles são analfabetos, só faltou falar assim. Eles não têm estudo, eu sei que eles não têm capacidade para isso. Como é que eles sabem a nossa língua? Como é que eles falam várias línguas, vários idiomas? Mas era uma ação do Espírito Santo naquele lugar. Deus faz isso? Faz. Uma vez o próprio missionário conta, você sabe que ele estudou um pouquinho de russo, né? A chamada dele, o ministério dele, ele fala muito sobre isso. Que quando ele estava estudando, ele ganhou uma bolsa de medicina em Moscou, o nosso missionário. Aí ele estava estudando russo para poder estudar medicina em Moscou. Ele conta esse testemunho no Como Tomar Posse da Bênção dele. Caiu na mão dele aquele livro do T.L. Osborne, Curar Enfermos, Expulsar Demônios. Você já leu esse livro? Fantástico. Curai enfermos e expulsai demônios. Eu não sei se a gente tem aqui, talvez tenha um ou outro, mas olha, tem, né? Vale a pena você ler esse livro, é uma enciclopédia de libertação e cura divina. Vai fazer assim com a sua fé lá em cima. Curar enfermos e expulsar demônios. Esse livro cai na mão do missionário, nada é à toa. Ele começa a ler esse livro e ele recebe a chamada para o ministério, que ele não era missionário. Ele queria estudar medicina em Moscou, está aprendendo alguma coisinha de russo. Então ele começa a ler o livro e ele diz que lendo e chorando, e Deus falando com ele, para com o negócio de para Moscou ser médico, eu quero que você pregue a minha palavra. E ele, não, Jesus, eu vou aprender, eu vou ser um bom médico, eu vou poder curar tanta gente, mas com o meu poder, Soares, você não só vai curar as pessoas, como vai levá-las para o céu. E aí ele chorando disse amém. Aí a frase que ele usa é essa: o mundo perdeu o médico e ganhou um pregador. Pronto. Por que eu estou te contando isso? Uma vez ele está pregando, ele começa a falar em línguas, e porque ele estudou um pouquinho de russo, bem na sede em São Paulo, bem na frente, uma irmã sentada, de pé, na hora da oração, ele começa a falar em outras línguas, orando, adorando a Deus, e aí tudo que ele falava, a irmã na frente traduzia. Ele estava falando russo, na igreja, russo, e a irmãzinha do lado dizendo. E ele, porque estudou uma outra palavra, lembrou uma outra coisa. Espera aí, como é que ela sabe? Aí termina o culto, depois ele pediu um obreiro, chama aquela irmã lá, chamou a irmãzinha. Onde a senhora estudou russo? Russo? Onde se aprendeu russo? Russo? Nós não sabemos nem direito o português. O que é isso? Espírito Santo. Isso acontece
Eu não tenho dúvidas disso, que Deus pode te usar nesse nível. Que o Espírito Santo pode trazer essa capacidade para você. Só tome cuidado, porque não é só isso que é oração em línguas. Não é só falar outro idioma para homem entender. Como muita gente até prega e acaba, às vezes, criticando a oração em línguas por causa disso. Não, imagina esse negócio de falar umas coisas esquisitas, isso aí não tem nada a ver com o Espírito Santo. Cuidado, não fala uma coisa dessa. Tem gente que só acredita no falar em línguas, outro idioma, mas a Bíblia está dizendo aqui que quem fala língua estranha não fala aos homens, mas fala a Deus. E por que isso é importante? Qual a utilidade? Porque tudo que Deus faz tem utilidade, né? Você lembra que a gente passou por essa peneira? Para quê? Versículo de número 3. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, daqui a pouco eu explico melhor, exortação e consolação. 4, vamos ler em voz alta, 4. O que fala língua estranha, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. 5, e eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, mas muito mais que profetizeis. Por quê? Por quê? Porque o que profetiza é maior do que o que fala língua estranha. Mas por que ele é maior? A não ser que também interprete, olha o porquê agora, para que a igreja receba a edificação. Fácil de entender. Vou te explicar. Olha só, você chega na igreja aqui domingo e eu começo. Irmão, vamos começar o nosso culto. Lá, pará, meio-dia eu digo, amém, vou com Deus. Eu sei que vai ter gente que vai sair da igreja dizendo, foi fogo hoje. Hoje foi só poder. Mas o que você entendeu? Nada. Receber edificação é entender. Só existe edificação quando a gente entende. Se a gente não entende, nós não fomos edificados. Por isso que o apóstolo Paulo está dizendo, eu prefiro que vocês profetizem. Por quê? Porque quando você está profetizando, você está edificando uma igreja. Quando você está falando em nome do Senhor, você está sendo usado pelo Espírito Santo para edificar um grupo. Todo mundo está entendendo o que você está falando, toda a igreja está sendo edificada. Mas quando você está orando em língua estranha, você se edifica. Mas isso não significa que é proibido falar língua estranha, como muita gente diz. Isso não significa que eu não posso falar língua estranha na igreja. Não, há uma preferência, e eu entendo claramente o porquê da preferência. É melhor profetizar do que falar língua estranha dentro da igreja, a não ser que tenha interpretação. Porque se tiver interpretação, as pessoas vão entender e elas vão ser edificadas. Mas se ninguém entender, ninguém vai ser edificado. Porque quando eu falo língua estranha, eu não estou falando com você. A não ser que a gente esteja falando do outro dom de variedade de línguas, aonde eu falo a sua língua. Vocês estão entendendo, irmãos? Aí nós estamos falando da variedade. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo e eu falo língua estranha, é um canal meu com Deus. Nem Satanás entende. É a sua linha direta com o Todo-Poderoso. Isso é muito importante você entender. Existe uma linguagem, em 1 Coríntios 13, o apóstolo Paulo começa falando sobre o capítulo do amor, e ele diz, ainda que eu falasse a língua dos homens e a língua dos anjos. Então existe uma língua dos homens, claro, são vários os idiomas que existem. O Espírito Santo pode me usar para falar uma língua que eu não conheço, eu não aprendi idioma. Isso é uma coisa. Isso pode se enquadrar no dom de variedade de língua, Deus pode usar, mas existe a língua estranha. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, eu recebo a capacidade de falar em outras línguas. E quando eu começo a falar em línguas, por que isso é importante? Porque quando eu falo no Espírito, eu oro em outras línguas, eu me edifico, eu me fortaleço. Isso não é para fortalecer a igreja. Isso é para me fortalecer. A variedade fortalece a igreja, porque há interpretação, há entendimento. E quando há entendimento, há edificação. Se não tiver edificação, é melhor profetizar para que todo mundo entenda.
Quem está entendendo isso? Diga glória a Deus. Se você pular um pouquinho para frente, no capítulo 14, olha o versículo 13. Vamos ler o 13? Diz assim: pelo que o que fala língua estranha, ore para que possa interpretar. Eu fico pensando naqueles que dizem para mim, querem me convencer, de que língua estranha é só falar o outro idioma humano. Se fosse língua estranha, falar um outro idioma humano, para que orar para entender? Você tinha que estudar. Faz um cursinho. Agora vem a Bíblia e diz, se você fala língua estranha, bom é você orar para você entender, para você interpretar. Mas se você não aprende na escola, não é um idioma humano. Língua estranha é um idioma divino. Aí é bom que você ore, para que você também tenha o dom da interpretação. E se não tiver, às vezes, e eu já vi isso acontecer, a pessoa é usada, orando em língua estranha, e alguém, como eu até acabei de citar o caso aqui do missionário, vai falando o que é que está sendo dito, e aí a igreja vai entendendo, e aquilo vai trazendo edificação para aquele lugar. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Olha o 18, pula para o 18 agora. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais línguas do que todos vós. O que o apóstolo Paulo está dizendo? É que eu estudei mais, e realmente ele era uma pessoa estudada, e eu falo mais idiomas que todos vós. Eu não acredito que aqui nesse texto, dentro do contexto, ele está falando de idioma, e olha que ele falava outros idiomas mesmo. Mas ele está dizendo, eu tenho uma vida de oração no secreto, eu tenho uma vida de edificação no Espírito, eu falo em línguas, bastante, eu oro e faço uso dessa ferramenta mais do que vocês. O apóstolo Paulo está dizendo isso. Quando eu leio esse texto, e eu estou até estudando, quando eu comecei a estudar mais, preparar mensagem para poder ministrar para vocês, o próprio Espírito Santo me cobrou isso pessoalmente. Eu já gastei, confesso para vocês, um tempo muito maior orando em outras línguas. E o tempo vai passando e a gente às vezes vai esquecendo de fazer uso dessa ferramenta tão preciosa. E por que essa ferramenta é preciosa? Os versículos da Bíblia que falam da utilidade dessa ferramenta são os mais diversos possíveis. Primeiro o texto diz que quem fala língua estranha se edifica. Eu já tive experiências maravilhosas com Deus, de começar a orar e, sabe, triste, alguma coisa, algum problema, e você começa a falar em outras línguas, você não sabe, você não entende, a Bíblia diz, fala em mistério, mas Deus entende. Aí você começa a orar, você começa a orar, você começa a orar, você começa a orar, você pode ter começado a oração até triste, daqui a pouco você está, aleluia, amém, você termina a oração, você foi edificado, fortalecido. Lá em Efésios 6, deixa eu te mostrar uma coisa que muita gente não vê. Efésios 6, vamos lá? Olha aonde aparece essa oração. E a gente não nota, porque às vezes a gente está tão preso aqui, só na batalha, né, só na guerra. Efésios 6, 10. Efésios 6, 10. Fala sobre a armadura de Deus, texto conhecidíssimo. A armadura de Deus, a gente até fez estudo aqui sobre ela. Diz assim o 10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e nem contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Até aqui eu penso que todo mundo conhece. 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Então, o que o texto está dizendo? Dia mau existe, não é porque você é crente que não vai ter batalha na vida, o dia mau é uma realidade, e se você quiser passar por ele de pé, ficar firme, quando ele chegar, bater na tua porta, você precisa vestir, não é parte da armadura, é toda a armadura. Você concorda com isso? Até aqui tudo bem? Aí o que a Bíblia faz agora é listar as armas da armadura, vamos ver? Estai, pois, firmes, 14, tendo cingido os vossos lombos com a verdade,
vestida a couraça da justiça, calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como é que eu visto isso? 18. Como que eu visto isso? Orando como? Orando em todo tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, com E maiúsculo. Você vê que às vezes a gente para no versículo anterior e a gente diz assim, tá, beleza, é verdade, eu quero essa armadura, como é que faz? Vem na igreja, em nome de Jesus, me dá agora o capacete. Não é não. Você sabe onde é que você veste isso? No seu quarto, fecha a porta, começa a orar no Espírito. E você vai sendo vestido para a guerra, para a batalha. A oração no Espírito é a arma de guerra, de batalha. Eu digo isso, irmão, com dor no coração, porque eu vejo muita gente tratando o assunto por ignorância, como se a oração do Espírito fosse o final, o alvo final. Não, eu quero ser cheio do Espírito Santo, e quando eu for cheio do Espírito Santo, meu sonho é falar em língua. E depois? Aí eu cheguei lá, querido, aí começa. Aí você recebeu uma ferramenta para guerrear, uma ferramenta para se fortalecer, e tem crente, inclusive, que é batizado com o Espírito Santo e tudo, e nem faz uso da ferramenta. Te dá uma arma, uma bazuca, e o inimigo vem, pá, tapa na sua cara, mas você não sabe usar a bazuca. Você tem a arma na sua mão, você tem a habilidade, o Espírito Santo te encheu, Deus te deu a capacidade, mas se você não gastar um tempinho usando, falando, não vai resolver. Um dia desse eu estava aqui mesmo, pregando, acho que foi umas 2 semanas atrás, o próprio Espírito Santo me falou ao meu coração sobre a importância da prática. Eu lembro que eu comentei aqui sobre Tiago capítulo 1, que fala sobre aquele que pratica a palavra de Deus e aquele que não pratica. Aquele que não pratica é como aquele que se olha no espelho e se esquece de como era. Você já viu o Tiago falando sobre isso? E aí eu lendo esse texto, o Espírito Santo falou ao meu coração, você está vendo? Eu penso que toda pessoa que se olha no espelho, se olha para se arrumar, em regra. Você deve ter feito isso hoje. Você se olhou no espelho hoje? Como é que a gente se olha no espelho? As irmãs. Você chega, eu vou colocar a gravata, coloco o paletó, chego no espelho, já vou fazendo assim, vou olhando para o espelho, jogo mais para lá, jogo mais para cá, porque o espelho mostra como você está, o que precisa ser arrumado. Mas o espelho só vai cumprir o seu propósito se estiver diante de alguém que esteja disposto a arrumar o que precisa ser arrumado. Você sabe que a palavra de Deus é um espelho. Então você vem na igreja e você escuta a mensagem, e aí você diz, nossa, a gravata está torta. Bacana, você deu o primeiro passo. Mas se você não colocar a gravata no lugar, não resolveu olhar no espelho, não resolveu ter vindo na igreja, não resolveu você ouvir a mensagem. Não mudou. Só vai mudar se você entender e principalmente praticar. Você pode fazer o melhor curso no mundo sobre andar de bicicleta. Como andar de bicicleta? Aí você vai para a escola. Aí você aprende todas as peças que a bicicleta tem. Aí como é que funciona, como é que desmonta, como é que monta, como é que faz, dá o primeiro passo, pedala com a direita, depois vem com a esquerda, e você fica craque, você fica PhD, o curso, como andar de bicicleta. Bacana, agora você é mestre, você é doutor no assunto, você tem o conhecimento, mas você sabe quando é que você vai andar? O dia que você subir em cima de uma, dá 1, 2 pedaladas, quem sabe 1 ou 2 tombos. Você pode começar com rodinhas, você lembra das rodinhas? E aí na hora que você sentir firmeza, você tira. Porque a prática é insubstituível. O que eu quero dizer para você é que a gente pode falar tudo sobre os dons espirituais, sobre línguas estranhas. E você pode dizer assim, nossa, verdade, bacana, que ferramenta legal. Mas você sabe quando é que isso vai vingar alguma coisa na sua vida, fazer diferença? O dia que você orar. O dia que você usar isso.
O dia que você fazer um teste, eu estou lançando um desafio a vocês como igreja. Faz um teste. Separa um tempo, vai para o seu quarto. E você pode estar triste, desanimado. Abra lá em Romanos 8, que eu vou te mostrar isso à luz das Escrituras. E aí você começa a falar em línguas, começa a orar em línguas. Vai ter gente que vai chamar você de doido, vai ter gente que vai chamar você de louco. E essa é a impressão na vida daqueles que não compreendem, mas lembre-se, é uma questão de ignorância. Não conhecem o assunto. Não critique. Ore para que eles um dia passem a conhecer. Aí você começa a orar, começa a orar, começa a orar. O que você está fazendo? Você está se edificando. Romanos 8, 26 é um texto que eu amo demais, já usei esse texto aqui, mas vou fazer uso dele novamente. Romanos 11, 26 diz assim, 8, 26, 8, 26. E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Eu me lembro que preguei isso aqui e disse a vocês que nós temos fraquezas. Você admite que você tem fraqueza? Quem tem fraquezas aqui? Várias fraquezas, nós somos humanos. Uma das fraquezas o texto aponta, porque nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir como convém. Interessante, isso é a pura verdade. A gente não sabe pedir, pelo menos de duas maneiras isso pode acontecer. Tiago 4,3 diz, pedis e não recebeis porque pedis mal. Então eu peço mal, eu não sei pedir direito, quando eu estou pedindo e não estou recebendo, isso é bíblico. Mas eu também peço, não sei como pedir, quando eu estou numa fase, a fase está tão ruim, mas está tão difícil, eu estou tão mal, que eu não sei nem o que orar. Não sei se você já passou por um momento assim na sua vida. Eu já. Já passei momentos de ajoelhar no quarto e dizer assim, Pai, nem sei o que é que eu te digo, Pai. Vê aí. Vê alguma coisa aí, Pai, porque me faltam palavras. Está complicado, está difícil, está pesado. E quando eu não sei o que dizer, como orar, o Espírito intercede por nós. Como é que isso acontece? Quando você ora na linguagem do Espírito. Quando você se deixa fluir nele. Eu creio nisso, irmão. Quando você começa a falar em outras línguas, quando você entra no seu quarto, você fecha a sua porta, ali você começa a falar em línguas, e ali você começa a buscar, ali você começa a orar, você separa um tempo, você pode não entender, e a Bíblia diz, com efeito, ninguém o entende. Por quê? Quem tem que entender é o Senhor. Agora pensa comigo, quem é que te conhece melhor do que o Espírito Santo que habita dentro de você? Você sabe como é que eu enxergo tudo isso, irmãos? Eu enxergo a gente dizer assim, Pai, o que eu queria tanto era isso, e o Espírito Santo dentro da gente assim, Pai, ele não sabe nem o que quer, está pedindo errado, tadinho, leve nem em consideração. Aí na hora que você começa a orar em línguas, aí é o Espírito Santo que chega dentro do Pai, o que ele está precisando, e eu estou dentro dele, eu sei, é disso, é disso, é disso, é disso, é disso. Irmão, isso não é bom, isso não te fascina, isso não mexe com você, isso não te deixa com desejo, com vontade de dizer, Senhor, eu vou usar esse negócio, como é que isso pode estar à minha disposição? Eu assim, não, tudo bem, quem sabe um dia, não, eu nem quero esse negócio, não, para mim é um negócio de doido, não, isso é uma ferramenta para te levantar, para te edificar, para te fortalecer, porque quem fala línguas estranhas não fala o homem, ele edifica a si mesmo. Repito, isso não me impede de orar na igreja. Eu só tenho que entender que quando eu estou aqui orando em língua, ninguém está entendendo, a não ser que alguém esteja interpretando, ninguém está entendendo nada. Mas eu estou falando com Deus, você também pode estar falando com Deus, mas na hora da necessidade de ser edificado, então, puxa vida, que escolhamos aí a profecia, que eu possa me fazer entender, para que você receba edificação, e você então saia da igreja edificado. É isso que o texto está dizendo. Quem está entendendo isso, diga glória a Deus. Nós vamos continuar daqui, semana que vem. Eu falo um pouquinho da variedade de línguas, como é que isso funciona, e, claro, isso não pode, anda de mãos dadas com a interpretação. Que, no meu ver, é o único dom que nunca virá sozinho. Nunca será manifestado sozinho.
Porque a variedade, no caso a interpretação das línguas, ela só é útil quando alguém está sendo usado com as línguas. Que senão não há que se falar na interpretação de uma coisa que não está sendo ministrada. Amém? Deixa eu fazer uma oração para você. Você pode ficar de pé em nome de Jesus? Então anota isso. Essa aqui é a terceira ministração. Virão mais algumas. A gente ainda tem que passear bastante pelos dons. Não sei se o tema te fascina, se o tema te alegra, mas me alegra. Eu vou pedir a Deus, o próprio Espírito Santo, que batize aqui nessa manhã, em nome de Jesus, que te dê essa graça. E você que um dia já até falou em outras línguas e anda apagado, ou até andou ouvindo bobagem por aí, lendo artigos por aí, abobrinha, e agora você nem acredita nisso mais. Que o Espírito Santo trabalhe dentro de você, porque o trabalho de convencer não é meu, né? Meu trabalho é de jogar a palavra. Mas a minha Bíblia Sagrada afirma que o Espírito Santo, ele traz o convencimento, ele convence o mundo, ele transforma o que precisa ser transformado. Então fecha os teus olhos, começa a falar com Deus, começa a falar com o Espírito Santo, começa a dizer a Ele: Espírito de Deus, enche a minha vida, Senhor. Espírito de Deus, vem sobre mim. Espírito de Deus, vem sobre esse lugar, vem sobre essa igreja. Enquanto nós te buscamos, Espírito de Deus, batiza. Espírito de Deus. Declare menos de mim e menos de menos de mim, menos de mim, menos de mim, que Ele cresça. Eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Começa a falar com Deus agora. Esse é o tempo que nós separamos para adorar o Senhor. Começa a fazer uso dessa ferramenta. Se você é cheio do Espírito de Deus, se você é batizado com o Espírito de Deus, você pode fazer uso dessa ferramenta. Nós entendemos que é para a sua edificação. Nós entendemos que você fala com Deus quando fala em língua estranha. Nós compreendemos o assunto que ninguém está entendendo, mas você está buscando o Senhor. Você está falando em mistério. Você está se edificando. Oh, aleluia! Vai enchendo esse lugar, Senhor. Oh, meu Deus, vai enchendo esse lugar, Senhor. E aqueles, meu Pai, que ainda não são cheios, batizados, meu Deus, enche, meu Pai, cada um deles.
Meu Deus, no mínimo, inicie esse processo aqui neste domingo. Inicie, meu Pai, este processo aqui neste lugar. Meu Deus, uma igreja cheia, cheia do Teu Espírito, cheia, meu Pai, dos Teus dons, cheia, meu Deus, da Tua graça, cheia, meu Deus, de homens e mulheres que transbordem no Espírito, na presença. Mais de ti, mais de ti, Senhor, mais de ti, Senhor Jesus. Batizando, Deus, batizando, Senhor, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. eu diminua, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória, todo o seu amor, infinita humildade. Você pode declarar mais uma vez que Ele cresça, que Ele cresça, eu te amo, Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os com a sua glória, a sua glória, a sua glória, e todo o seu amor, servo, vem com teu fogo, Senhor. Enche este lugar, enche este lugar. Queremos mais de ti, queremos mais de ti. Batiza, renova, Deus. Enche este Nova lugar, Espírito enche Santo. este lugar, enche este Encontra lugar, meu enche Pai. este lugar. Encontra Queremos corações mais nesse lugar, de ti, meu Pai. Senhor. Queremos Dispostos, mais de meu ti, Deus, Senhor. a serem Muda usados tudo de por lugar, Ti, muda Espírito tudo de lugar. Deus. Muda tudo de lugar, Senhor. Queremos mais da Tua glória, Senhor. Mais do Teu derramar, Senhor Jesus. Mais do Teu Espírito, Senhor Jesus. Não queremos sair daqui igual, Senhor Jesus. Como fizeste em Pentecoste, Senhor. Como fizeste em Pentecoste, Senhor. Que todos saiam daqui cheios do Espírito Santo. Que o Senhor cresça dentro de nós, Senhor. Que o Senhor cresça dentro de nós, Senhor. Que o nosso eu diminua, Senhor Jesus. Que o nosso eu diminua, Senhor. Mais de Ti, Senhor. Mais do Teu Espírito, Senhor. Menos de nós, Senhor. Menos de nós, Senhor. Muda tudo de lugar, Senhor Jesus. Muda tudo de lugar.
Levante as suas mãos para Ele. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, vem Espírito. A obra é sua, Espírito Santo. Não tentamos convencer, não tentamos mudar, não tentamos impor. A obra é tua, Espírito Santo. A obra é tua, Espírito Santo. Não sabemos orar como convém, não sabemos pedir como convém. Nós entendemos, meu Pai, que nos faltam palavras. Entendemos, Deus, que enfrentamos momentos de luta e fraqueza, mas o Teu Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus, batiza, Senhor. Enche ela, enche ele, Espírito Santo. Receba, querido, dom de variedade de línguas. Seja cheio da presença do Senhor. Vem Espírito de Deus. Levante as suas mãos para Ele. Diga: Espírito Santo, eu me rendo a Ti, Espírito Santo. Enche a minha vida, Senhor, mais e mais. E uma vez cheio de Ti, eu lhe prometo fazer uso de forma ainda mais intensa desta preciosa ferramenta que o Senhor me deu, em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Espírito Santo.